Tá valendo! Então vamos lá orar. Pai amado e supremo Criador, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui reunidos. Ajuda, Senhor Augusto, a todos nós a expandir o nosso conhecimento, a superar os nossos limites, a abrir a nossa consciência. E então, Senhor Augusto, que possamos aprender uns com os outros e todos contigo. Pela tua misericórdia, ajuda, para que todos nós possamos ter uma compreensão. Em teu santo nome, Augusto, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, Pai de Augusto a todos. Hoje começa essa série de estudos aos domingos, sempre às 8. Temos alguns irmãos que estão aí começando, outros estão pesquisando, não é isso? E ao mesmo tempo que estamos fazendo esse hangout, o pessoal do Facebook aí também está aberto para fazer perguntas, ok? Uma vez que essa live é pública. Então todos quantos quiserem podem à vontade perguntar, participar. Afinal, esse estudo vai começar desde o zero, não é isso? Desde da parte mais baixa, né, de quando iniciamos o nosso estudo. E para iniciar, né, para começar a falar aí dos estudos, vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo. Bom, nosso grupo, que nos denominamos, né, o Rolial de Santo André, somos um grupo de irmãos que estuda, né, diversos assuntos bíblicos, históricos e principalmente os apócrifos. Entre os apócrifos, o que mais nos identificamos, mais acreditamos ser coerente, trata-se dos evangelhos de Nag Hammadi, ok? Pois acreditamos que estudando os apócrifos junto com a Bíblia, né, junto com essa tradução que temos, nós podemos chegar a uma conclusão melhor, ampliar o nosso conhecimento, né, e a maneira com a qual a gente consegue interpretar a Bíblia, né. E aqui nós fazemos diversas perguntas, entre elas, né, aquelas que os líderes na realidade costumam se esquivar, não é isso? Perguntas que a cristandade, né, costuma não fazer, às vezes por medo, por temor, ou na maioria das vezes porque não sabe responder. Nós aqui, essas perguntas que nos interessam. E percebemos, concluímos e aprendemos que através dos evangelhos secretos nós conseguimos ampliar, né, a nossa visão, a nossa percepção em relação à Bíblia, em relação àquela historinha que nos ensinaram sobre o Gênesis, né, em relação ao universo, em relação à criação da humanidade, como começou. E aí vocês verão que vai surgir uma seriedade de perguntas, uma seriedade de dúvidas que todos nós tínhamos e temos, né? Mas principalmente para aqueles que estão vinculados ao sistema, que outrora tinha medo, com medo de estar falando alguma heresia. E na realidade nós pregamos aqui, né, o que está escrito: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Portanto, se nós não conhecermos, se não estudarmos acerca disso, não tem como ser liberto pela verdade. Então, não há restrição para as perguntas, sintam-se à vontade para perguntar. E agora que eu fiz uma breve apresentação do nosso grupo, eu sigo aí então com o estudo, não é isso? Aos irmãos do grupo, né, a gente ficou de estudar diversos temas, entre eles aqui, ó, eu vou citar alguns. Afinal, todo mundo está comigo aí? Estão me ouvindo no Hangout? Todos me ouvem? Sim. Maravilha, vamos lá. Então, entre os temas que nós vamos estudar. Primeiro, a importância do nome do Messias, acontecimentos bíblicos e históricos.
Evangelhos apócrifos de Nag Hammadi. Perguntas que a igreja e a teologia não respondem. O Supremo Criador além do universo. O Gênesis revelado. 2.1. Criação do universo físico e espiritual. Forças do caos. O reino de Sabaoth. Pleroma. Salvação. E entre outros. Então, inicialmente, a gente começa nesse primeiro tópico, que seria falando a respeito, acerca da importância do nome. Afinal, bom, o nome tem sido, desde os primórdios, quando se desenvolveu as línguas, a maneira para se identificar um indivíduo, ou um objeto. Portanto, no nome está contida a identidade de cada coisa, perfeito? Então nós conseguimos se dirigir, identificar um objeto ou alguém através do nome. Então o nome é aquilo que representa a sua identidade. Por exemplo, na live, se eu chamar alguém aqui Marcelo, tem algum Marcelo aí? Não, então não se refere a nenhum de vocês, perfeito? Se eu chamar Carlos, Patrícia, Marisa, entre outros, eu estou identificando aqueles que estão participando, o indivíduo, perfeito? Então, automaticamente, aquilo que identifica, o indivíduo, trata-se diretamente do nome. Então, vamos ver como que a Bíblia, se dirige ao nome do Supremo Criador e como ela fala sobre a importância desse nome. E ainda vamos explicar à frente o porquê que nós usamos o nome do Messias, do Salvador e do Supremo Criador em hebraico. Bom, quando nos dirigimos ao Supremo Criador, a Bíblia nos enfatiza a importância do nome. Por isso, aí vamos ler aqui alguns versículos para ver o que a Bíblia fala. Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso também Deus exaltou sobremaneiramente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, vamos continuar aqui, João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esses aceitareis. Romanos 10,13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, no versículo aqui, já está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está identificando, dando a importância diretamente sobre o nome. Sim ou não? Continuando, 1 João 5, do 11 ao 13. Eu os testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu escrevi a vós e os que credes no nome do Filho de Deus, para que sabais que tem a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Então veja, no texto aí está dizendo o quê? Que Deus deu a vida. Essa vida, por sua vez, é o seu Filho. E para se ter o Filho é necessário que se creia no nome do Filho. Sim ou não? Maravilha. Então, mais um aqui, o último, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo quanto nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto... Oi! O olho da Patrícia está dando diferente. Patrícia, desliga o telefone. Você só liga quando você for fazer pergunta. Obrigado. Porque está dando interferência, não dá para ouvir. Maravilha. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, nesse versículo aqui ele está dizendo que a humanidade já está sentenciada, não é isso? No entanto, aqueles que crêem no nome do Filho de Deus, esse destino é revertido. Pelo menos é o que está o texto, sim ou não? Veja, quem crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus. Então veja, todos esses versículos que nós lemos aqui, fala que a salvação, não é isso? A salvação daquilo que está por vir, está diretamente ligado ao nome. Mas aí que tá, irmãos, essa é a grande pegadinha, ó. E se esse nome foi mudado? E se o nome está errado? A Bíblia está dando totalmente crédito ao nome. Mas se o nome está mudado, como é que fica? Qual é a situação? Vamos ver aí que existe uma pegadinha nos nomes que conhecemos, na maneira com a qual aprendemos, não é isso? Sobre o nome do Messias e o nome do Supremo Criador. Veja, como lemos nos textos bíblicos acima, nos mostram a salvação relacionada ao nome. E os nomes conhecidos mundialmente que constam nesta Bíblia é Jesus o Filho encarnado e Deus o Pai. Mas se olharmos a história, veremos que nem sempre, desculpa aí os erros de português, tá? Nem sempre foi assim, a coisa começa a ficar séria. Veja, o Novo Testamento foi transcrito em grego, tendo em vista que era a língua mais influente na época. Se pegarmos os textos da Bíblia na versão grega, veremos que o nome Jesus aparece como Iosous ou Jesus. Essa aqui seria a forma grega que aparece na tradução, na Bíblia. Perfeito? Então, todo o Novo Testamento, é isso que conta a história do Messias, sabemos que temos versão em grego. E nessa versão em grego, dessa nossa tradução, está dessa maneira aqui, ó, Iesous ou Jesus, e não Jesus, como temos hoje. Perfeito? Então, tendo em vista que a letra J só tem 500 anos, a forma com a qual conhecemos o nome Jesus é uma alteração nova. Perfeito? Aí segue aqui um artigo, ó, para quem quiser, né? Depois eu vou postar o link nos comentários aí na descrição, tá ok, ó? Vou postar lá no Face esse link para quem quiser pesquisar. Só um minuto. Então segue o link aí na descrição para quem está acompanhando via Face. Perfeito? Bom, voltando aqui aos irmãos. Bom, então veja, ó, esse aqui já é um fato histórico, né? Segue aí as referências. O J foi originalmente uma versão alternativa à letra I. A distinção tornou-se evidente a partir da Idade Média. Pedro de la Ramée, em 1515, né, nasceu em 1515, foi até 1572, foi o primeiro a distinguir explicitamente a letra I da letra J, representando sons diferentes. Originalmente, essas letras representam a letra I e J, mas as línguas românicas desenvolveram novos sons que vieram a ser representados usando I ou J. Daí a atuação da distinção da pronúncia dessas duas letras. Então veja, irmãos, o império da época, né, pós ali o Salvador, pós o Messias, ele era romano. E os romanos, por suas vezes, falavam latim, né? Então, portanto, né, a letra J que conhecemos só foi inserido no latim, que é uma língua que vem, né, de origem romana, só foi inserida no ano 1500 e alguma coisinha. Perfeito? Então, a forma com a qual conhecemos, né, a palavra Jesus, ela é nova. Então, se o nome salva, como está escrito lá em cima, já Jesus já estaria errado, porque a forma correta na qual foi transcrito em grego já mudou aí Jesus.
E a coisa não para por aí, vamos conferir. Portanto, seguindo as referências em grego, o nome nessa tradução bíblica seria Jesus. O problema é que este nome não é de origem hebraica. Se o Salvador é israelita, ou seja, Yahshua, é judeu, ou seja, Yahudim, seu nome tem que ser hebraico, e não grego ou latim. Mas o que aconteceu? Veja, eu nasci lá na China. A probabilidade de eu chamar alguma coisa ali é muito grande, né? A probabilidade de eu se chamar José, João, Maria é quase nula, não é isso? Da mesma forma como eu colocar o nome do meu filho de... Eu nem sei, não sei nem alegorizar aqui, Piaçong, por exemplo, né? Alguma coisa ali, chega a ser fora do comum. Talvez o escrivão pode até me barrar, né? Então veja, o nome do Messias, uma vez que ele deveria ser judeu, uma vez que ele deveria ser de Israel, com certeza era hebraico, porque essa era a língua dos israelitas, perfeito? E não grego, como está na nossa tradução. E Jesus, que seria o nome que consta na tradução, né? Sem ser essa que já foi mais extirpado que nós conhecemos, é um nome grego. E o que aconteceu? Por que é um nome grego? E aí nós vamos estudar. Segue aqui algumas provas históricas. Pessoal, estão me acompanhando aí? Alguma dúvida até aí? Posso seguir? Tudo ok? Maravilha, vamos lá. Nesta mesma tradução, em versões antigas, no Velho Testamento, e em todas as partes onde está a palavra Senhor, em versões mais antigas está escrito YHWH. Para aqueles que pesquisam, né, que tem um pouquinho de afinidade com as escrituras, você com certeza já se deparou com o tetragrama. Seria YHWH, isso, conhecido pela teologia aí como tetragrama. Em hebraico seria Yod, Re, Vav, Re. No hebraico antigo não existe grafia para vogal, não é isso? A, E, I, O, perfeito? Portanto, através das combinações das consoantes, sabe qual seria a vocalização. E no caso do tetragrama, vocalização para YHWH, né, Yod, Re, Vav, Re, a vocalização seria Ialro, né, como está escrito aqui ó, em português. Ou transliterando Ialro, e isso preservando a fonética. Entre os romanos, sabe-se que a divindade na qual eles remetem à criação é chamada de Deus Piter, em latim. Em português seria equivalente, para que vocês entendam, Deus Pai. Então veja, mais uma mentira. Porque a gente aprende que Deus na realidade é um título, não é isso? Sendo que na realidade trata-se de um nome, a qual foi emprestado para os romanos de culturas ainda mais antigas. Vamos ver que esse nome ele é indo-europeu, perfeito? São de culturas antecessoras a Roma. O nome Deus Pater. Então tá aqui o link, ó, vou postar lá de novo vou postar ele lá no Facebook para que os irmãos possam ir acompanhando aí, certo? Então ó, tá aqui. Estou postando o link para que com calma depois você possa analisar, ok? Bom, veja. Se olharmos aqui, ó, já vamos esclarecer, né? Português. Nós vamos ver que Deus Pater, né, foi que derivou para todos aquele povo indo-europeu, né, as divindades. Nós vamos ver que mais à frente Deus Pater virou para os romanos, para os latinos, né, ele virou Iopater, que seria que nós conhecemos como Júpiter, e entre os gregos Deus Pater passou a ser Zeus Pater, perfeito? Pois com calma vocês podem estudar aí dentro da descrição ali que foi mandado.
Então, ó, vemos que Deus Pater para os romanos mais tarde se tornou Júpiter, ou seja, Iu Pater, é um nome composto, ou seja, Iu é pai, assim como Deus Pater trata-se de Deus, seria pai, Deus Pai. E após a inserção do J, já que em 1500, para nós ficou conhecido como Júpiter. Já para os gregos, Deus Pater passou a ser o Zeus Pater. E como, né, no futuro o mundo passou a ser greco-romano, Zeus ficou equivalente a Júpiter, tendo em vista que a origem de ambos é a mesma. Então é muito normal, irmãos, para aqueles que são conhecedores aí, você vê, por exemplo, divindades gregas, Zeus, Hermes, ter nomes, né, diferentes, mas ser equivalente, né, na mitologia, né, na crença romana, na crença latina. Por exemplo, Zeus para eles é Júpiter, porque na sua origem trata-se da mesma deidade, que seria Deus Pater. Enquanto, por exemplo, Hermes, se você pesquisar, você vai ver que Hermes na realidade é Mercúrio para os romanos. E mais à frente nós vamos estudar que o Império Romano ele fazia da seguinte maneira: quando ele dominava um determinado povoado, né, um determinado povo, né, era normal cada povo ter a sua cultura, ter a sua divindade, ter o seu Deus, os seus deuses ali. No entanto, cada deus tinha uma qualidade. Por exemplo, tinha o deus da colheita, o deus do raio, o deus do sol, não é isso? E aí os romanos eles aceitavam que você continuasse o culto à sua divindade, com a mesma história. No entanto, né, você teria que aderir, né, nomes romanos. Então, você ia manter na realidade a história da sua divindade. Mas vamos supor, se a sua divindade fosse o deus do céu, deus dos raios, você teria que usar Júpiter, é isso? Não importa o nome qual seja da sua divindade. Vou dar um exemplo. Se naquela época, né, está muito longe, mas se naquela época os romanos conseguissem invadir aqui as Américas, chegassem até aqui as Américas, e fosse ao povo Tupi-Guarani, esse povo, por sua vez, acreditam que Tupã, não é isso? É o deus dos raios, o deus dos céus. Automaticamente eles não iriam proibir o culto a essa divindade, nem como os seus templos e os seus costumes. No entanto, o nome da divindade teria que ser trocado para Júpiter, perfeito? Era uma tradição romana e todas as suas províncias deveriam adotar nomes de deidades romanas. Você poderia manter, na verdade, a história da sua divindade, bem como os costumes. No entanto, os nomes deveriam ser romanos. Estão começando aí a entender? Tá ficando claro? Sabemos ainda que a compilação desta Bíblia, que seria um conjunto de livros, né, foi realizada ao mandato do imperador romano Constantino I, em 325, no Concílio de Nicéia, na qual editou o nome do Criador e do Messias. Tendo em vista que o império na época era Roma e que o evangelho havia se espalhado pela própria Roma e de seus domínios, o imperador convocou um conselho e mandou alterar os nomes em hebraico para nomes romanos. Portanto, Yod-He-Vav-He, né, YHWH, que era Yahweh, passou agora a ser chamado de Deus. Perfeito? E o Salvador, que deveria se chamar Yahushua, passou agora a se chamar Jesus, que é a forma com a qual conhecemos nessa tradução. E veja, né, algo mais interessante. Nós lemos lá em cima que o nome do Pai está no Filho. Veja, o nome do Salvador, que deveria ser Yahushua, né, temos Yahweh, que se remete diretamente ao Criador, ao tetragrama, e Shua, que significa Yahweh, salvo. Então, o Salvador leva diretamente o nome do Criador. E aí veja que Jesus ele faz uma cópia, ele tenta fazer uma compilação aí, né? Então, Jesus, que é uma compilação romana, passou a ser a junção de Iu Pater, né,
Júpiter, ou Júpiter como conhecemos, seria equivalente a Deus, mas Essus, que era uma divindade pagã, que já estava infiltrada em Roma, né, de muitas das suas províncias, que se tratava, né, de uma divindade salvadora, que seria um deus da guerra, né? Alguns aí, você vai pesquisar, você vai ver, vão chamar de deus cavalo, né? Mas trata-se de uma divindade Veda, dos barcos, e aí fizeram essa interpolação, essa compilação. Então, Io mais Essus passou a ser Jesus, o nome romano. Então, para os romanos ali, isso era comum, né? Você manter a história daquela divindade, bem como os costumes, até porque para eles o que interessavam eram os impostos, né? No entanto, esses deveriam adotar nomes de deidades equivalentes romana. E aí veja, a partir daí, né, todos os manuscritos que existiam na época, foi dada a ordem para que se queimasse e se estabeleceu o cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? São esses livros do Novo Testamento que nós conhecemos. Foi a partir de 325 que eles pegaram essa Bíblia, isso na época em grego, e fizeram a compilação, filtraram, né, excluíram muito daquilo que os nossos irmãos tinham, todo o material dos nossos irmãos, e fizeram aí uma montagem, foi feita uma manipulação. Lembrando que Constantino, né, quando convocou, ele convocou 1.800 bispos, no entanto, todos eles eram romanos, perfeito? Você pode pesquisar aí, eu vou deixar o link lá na descrição sobre o Concílio de Nicéia, e você pode tirar suas próprias conclusões. Bom, esse aqui é um breve relato, né? Só para que aqueles que estão começando entendam. Oi! Eu quero fazer só uma colocação. Eu gosto de assistir documentário do History, né? Certo. E no History tem um documentário que fala a respeito de Constantino, né? Perfeito. Desse concílio de Constantino. Então é bem visual, é um documentário assim, bem sério, porque essa é uma instituição, o History é uma instituição bem séria, né? Então, eu acho que vale a pena, quem quiser conhecer um pouco dessa história, assistir esse documentário. Maravilha. Depois aí a gente pode até pegar o link aí desse documentário, quem tiver, por favor aí, coloca lá na descrição na live do Face, uma vez que fica gravado, né? Para quem vê posteriormente, até a gente mesmo voltando, consegue ter acesso aí a essas informações. Obrigado aí por essa consideração. Bom, veja. Então, como eu falei, né, era comum eles pegarem e aceitarem a história, no entanto, colocar nomes romanos. Mas veja, quando nós falamos de Constantino, o Concílio de Nicéia, da compilação dessa Bíblia, nós estamos falando de 325, ou seja, 300 anos depois que o Messias havia ressuscitado, né? Então nós não tínhamos mais apóstolos, não é isso? Tinha apenas aqueles que deram sequência aos apóstolos. Mas só que esse costume dos romanos já é muito antigo, né? Antes mesmo do Messias, eles já tinham esse costume de dominar determinado povo e fazer com que eles mudassem o nome de suas deidades. Então, em meados, para que fique claro, em meados ali dos anos 100 em diante, o evangelho por parte de Al-Rushd, né, levado pelos discípulos, né, ele tinha se propagado por Roma de muita forma, de tal maneira que passaram a ter muitos líderes religiosos, uma vez que nós estamos falando de 100 depois de Al-Rushd, perfeito? Então, existiam inúmeras facções, né, inúmeras ramificações dos irmãos primitivos. No entanto, em Roma, especificamente, já existiam aqueles que, para ter crédito diante, na verdade, né, de Roma, né, da civilização, das autoridades, faziam o quê? Começaram a deturpar o evangelho. Eles mudavam, perfeito, o nome.
Então eles o nome Deus, né, no lugar de Yahweh, e Jesus no lugar de Yahushua, não foi uma coisa exclusiva de Constantino, né? Eles já tinham, na verdade, aqueles que estavam em Roma, já tinham aderido a essa ideia, né? Uma vez que era um costume romano. E muitas das vezes eu vejo muitos dos irmãos aí, que são até de Yahushua, outros que têm alguma vocalização diferente aí do nome, falando, atribuindo exclusivamente que essa mudança, né, essa corrupção ocorreu exclusivamente ali do Concílio de Nicéia para frente. Isso não é real. Se você pegar a história, você vai ver que outros bispos, né, até porque era um título comum para aqueles que estavam à frente dos trabalhos, já tinham adotado, né, para ter crédito diante da sociedade ali romana, já tinham adotado essa corrupção, perfeito? Então Constantino, de forma resumida aí, Constantino apenas fortaleceu, né, essa deturpação, e não só fortaleceu, né, fez com que virasse lei, porque mandou queimar os manuscritos, né, mudou agora os ensinamentos. E aí às vezes a gente vê os estudiosos, principalmente os teólogos, falar de alguns bispos que seriam como se fossem pais da igreja, irmãos que vieram depois dos discípulos, né? E aí você vê citando, por exemplo, Irineu de Lyon, Atanásio, Jerônimo e muitos outros, mas todos esses, na verdade, já foram aqueles que começaram a discriminar falsas doutrinas, começaram a mudar o nome do Salvador e do Supremo Criador, na qual nós vocalizamos como Yahweh e Yahushua. Então veja, quando falamos de Constantino e do Concílio de Nicéia, nós estamos falando de alguém que apoiou essa corrupção e fortaleceu, perfeito? De maneira que todos os nossos irmãos que tentavam manter o nome original, passaram a ser perseguidos, não é isso? A ser excomungados, né? E aí quando você retrata, né, você vê falando alguns nomes, como Irineu de Leão, na verdade já são aqueles corruptos, que já se mantinham, na verdade, na tradição romana, de alterar o nome do Salvador e do Criador, mantendo simplesmente a história. Então veja, tome cuidado, né? Pesquise direito aí, porque não foi exclusivamente Constantino que mudou o nome, ele apoiou, ele deu força, ele retificou isso como lei. Mas já existiam os falsos profetas, os falsos doutores, nos dias dos discípulos, e principalmente no ano 100, após ali Yahushua. Portanto, veja, se o nome que identifica o Criador, né, Constantino e a Igreja Católica massacrou esse nome, portanto, qualquer que acredite que a salvação está ligada no nome, deve se referir ao nome real como Yahweh e Yahushua. Então veja, se aqueles versículos que nós lemos são reais, se você dá crédito à Bíblia, então cabe a nós, de fato, restaurar, falar o nome real. Se é um nome que salva, uma vez que o nome que temos nessa Vulgata, ele está deturpado. Então esse é o motivo pelo qual o nosso grupo se utiliza do nome Yahweh e Yahushua, né? Aí na live do Facebook, você que está nos assistindo, se você já pertence a algum grupo, né, e a vocalização é diferente, é Yahweh, ou Yahushua, ou Yahushua, mais à frente, né, em outra oportunidade, estaremos aí fazendo um outro vídeo esclarecendo por que nós adotamos o nome Yahweh e o nome Yahushua, por que acreditamos que essa seria a vocalização correta e não as demais de alguns irmãos que estão por aí. Mas se você já está, né, em algum desses ramos, eu te parabenizo, porque você já viu que o sistema está corrompido e já está em busca da verdade. Afinal, bom, e aí veja, se o correto, né, se aquelas passagens que lemos estão corretas, então a maneira com a qual deveríamos falar deveria ser assim, ó. Vamos ler aqui de novo aqueles versículos. Por isso também Yahweh exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que o nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua, o Messias, é Yahweh, para a glória de Yahweh Pai. Viu a diferença? João 5,43. Vim em nome do meu Pai, e não aceiteis. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitarás. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome de algo será salvo. 1 João 5, do 11 ao 13. E os testemunha é esse, que Yahweh nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Yahweh não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Yahweh, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creias no nome do Filho de Yahweh. Já muda completamente o contexto. Então, um dos mais famosos, por último, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo quanto nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yahweh enviou seu Filho ao mundo. Lembrando que a palavra mundo, em grego, dá cosmo. Então poderíamos ainda entender que aquela palavra mundo trata-se do universo. Mais à frente vamos estudar isso. Não para que condenasse o mundo, o universo, mas para que o universo, ou o mundo como está, fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do Filho do unigênito de Yahweh. Bom, irmãos, e aqui a gente encerra essa primeira parte, que trata, sobre o porquê que o nosso grupo utiliza-se, do nome Yahweh e Yahushua. Quando estivermos estudando sobre salvação, a gente vai voltar nesse tema com mais provas, com mais caracteres hebraicos. Nesse momento, o objetivo não é estar trazendo muita informação a respeito de hebraico, porque eu teria que trazer provas, teria que trazer grafias, explicar sobre linguística, e não é esse o momento para fazer isso. Mas muito em breve, se você continuar acompanhando aí os nossos estudos aos domingos às 8, nós traremos esse tema explicando melhor. Aminal, tudo bem por aí? Oi. Soninha está questionando aqui a questão, a pessoa dele e o nome dele, entendeu? Porque o que salva é ele ou o que salva é o nome dele? Qual a diferença, qual a importância da pessoa dele e do nome dele? Boa, pergunta boa. Bom, veja. Para me falar com você, eu tenho que chamar de quê? De Carlos. Então, o nome Carlos identifica a sua pessoa. Então, a maneira pela qual o filho, a pessoa do filho, nos salva é através do seu nome. Então, o nome identifica a pessoa. Perfeito? E a pessoa salva pelo nome. Independente do nome, porque a gente tem uma fé, não uma fé cega, a gente tem uma fé além do nome. Isso implica o chamamento de Yahweh, Yahushua, ou de Jesus, para Deus no caso. Eu estou tentando associar aquela fé que a gente tem no ser que está entre nós. Mas eu tenho que associar obrigatoriamente ao nome, isso eu não estou conseguindo aqui. Entendi. Eu creio que... Entendi. Creio que eu entendi a sua pergunta. Então, só tentando traduzir para ver se eu entendi essa pergunta. Então, em outras palavras, você está dizendo que não existe outra maneira, para identificar, vamos supor, o Criador do Universo, a fé que nós temos no Criador do Universo, fora do nome? Essa seria a sua pergunta? Porque tudo bem que, pelo que você está me falando aí, até o cara já havia comentado comigo um tempo antes, dos nomes realmente serem alterados aí ao longo dos milênios aí pela Bíblia e tudo mais, mas não só aquele também, todo mundo
passou a ser enganado, de certa forma, entre aspas, pelo nome. Perfeito. Mas a gente que estuda, Uhum. A Bíblia nem tanto, né? Mas o Evangelho, vamos dizer assim, a gente crê num ser Perfeito. muito mais que atenta ao próprio nome, entendeu? Sim, eu compreendo. Bom, respondendo aí a sua pergunta. Quando nós falamos de um criador do universo, né, nós estamos falando muito além da língua, das nações. Estamos falando de um ser que cria galáxias, estrelas, planetas e, consequentemente, civilizações, perfeito? O que o texto está dizendo é que a maneira para identificar esse criador que criou tudo isso é através do nome. Se nós formos, na verdade, se munir da lógica, isso fica quem, né? Tendo em vista que quem manipulou foi homens. Aí você talvez perguntaria, né? E esse é um dos temas que nós vamos estudar de agora em diante, né? E você vai ver aí que essa pergunta vai se surgir. Poxa, mas se existe um criador, né? Que... Isso. Que criou tudo, né? Por que só um nome de só uma língua identifica ele, né? Todo o resto ele abandonou? É isso? Seria só aqueles que invocam esse nome, filho dele, o restante ele abandonou? Não é isso? Então, você vai ver aqui no próximo tema, que seria as perguntas que a religião não responde, nós vamos entrar exatamente nesse mérito, nessa questão. Tá bom? E aí a gente volta aí na sua pergunta, tudo bem? Tá bom, obrigada. Imagina. O espaço é esse mesmo, pode perguntar à vontade. Ok. Então, ó, vamos lá. Já tá até aí na descrição. A pergunta que você fez é logo que tá aí e algumas que nós também vamos acrescentar. E a gente vai conseguir responder a sua pergunta, né? E essas outras que vamos fazer agora, através dos evangelhos secretos. Os evangelhos secretos é o que, né, que seriam os apócrifos, é o que vai nos dar uma percepção do porquê do nome. E como é que funciona aí essa distinção de pessoas? Por que aparentemente existe essa acepção de pessoas, né? Ou de filhos, digamos assim, uma vez que um criador criou tudo? Veja, olha o que a gente preparou aqui. Sobre esse versículo que acabamos de ler, se Deus fez o mundo todo, porque só Israel é o seu povo. Na época dele, né, na época ali do Messias, não tinha internet, né? E quem nasceu na Índia naquela época? Na China, nas Américas, e adorava aqueles que lhe foi ensinado, né? Falou, o nome do Criador é Tupã, o nome do Criador é Brahma, um exemplo, né? Eles estão perdidos, eles foram tudo para o inferno. Se a salvação é no nome, e na época tivéssemos nascido na China, sequer saberíamos que o Messias Yahushua teria nascido. Estaríamos condenados? Né? Essa pergunta aí, que é da irmã... Eu esqueci seu nome. Da irmã Sônia. Eu faço não somente para a cristandade, mas ela se aplica aí também para nós que estamos em Yahushua, ou aqueles que estão na variação do nome. E aí, né? Se Yahushua, o Messias, vou utilizar o nome Yahushua, né? O Messias nasceu em Israel, quer dizer que só Israel é o povo e todo o resto está condenado? Como é que fica aí? Você que está vendo a live aí, deixa a sua descrição. Eu vou colocar, eu já me deparei, já fiz essa pergunta na época em que eu era cristão, e essa foi alguma das respostas que eu obtive. E aí nós vamos continuar usando a lógica. Bom, a resposta dos cristãos, na maioria das vezes, seria: no princípio, para a humanidade havia um único Deus.
e depois a humanidade foi se desviando e criando falsos deuses para si. E aí se condenaram. Perfeito? Então, se nós estivéssemos aqui numa igreja, fôssemos evangélicos ou católicos, né, para defender o que está escrito na Bíblia, eles iriam se utilizar desse argumento de que, no princípio, quando a humanidade estava se desenvolvendo, todo mundo era do Criador. Então, para a cristandade, se utilizariam da palavra Deus, enquanto para muitos do que estão restaurando o nome, utilizariam-se o nome Yahweh. Fala, pô, bom, no começo a humanidade era toda de Yahweh, e aí os seres humanos foram se desvirtuando, de tal maneira que, em pontos distantes do globo, cada um foi criando Deus para si. Então, os próprios humanos se condenaram. Agora vamos usar a lógica, né? Poxa, mas se pela história bíblica, pelo que está na Bíblia, Israel, que é o que seria o povo, né, que foi beneficiado, na qual manifestou ali o Messias, se desviou da presença de Yahweh inúmeras vezes. Assim também como adoravam inúmeros deuses, Baal e inúmeros outros. E foram penitenciados pelo Criador por essa atitude. Mas nem por isso o Messias não deixou de se manifestar lá, nem por isso Yahushua não deixou de aparecer lá. Não seria justo que o Messias também aparecesse em outros pontos, como na Ásia, nas Américas, né? Afinal, se não tinha internet, não tinha televisão, o negócio lá era pombo correio que demorava para danar, que passava um gavião lá e rau, pegava o pombo correio, né? Como é que o pessoal ia saber que o Messias tinha nascido? E que o correto seria invocar o nome Yahushua para nós que estamos restaurando o nome, ou com diversas vocalizações aí para os irmãos que acreditam em outras vocalizações, ou para você que de repente ainda está no sistema cristão. Poxa, será que Jesus não deveria aparecer nos outros pontos aí? Porque se o problema foi que se desvirtuou, né, que saiu do caminho, Israel se desvirtuou várias vezes, né? É bíblico. Você pode ler ali na história. Inúmeras e inúmeras vezes ela foi lançada na mão de inimigos porque deixaram de adorar o seu Criador, né? E aí, como é que fica essa pergunta? Essa e outras perguntas nós vamos desenvolver no decorrer do curso, né? E no decorrer aí dos próximos estudos eu vou responder a sua pergunta com os evangelhos secretos. Não? Outra pergunta. Se Deus, ou Yahweh, para nós que somos restauradores aí do nome, sabe de todas as coisas, é onisciente, como é citado aí pela teologia, sabe de todas as coisas, o que ele fez o diabo? Se está escrito que Yahweh, ou Deus para a cristandade, não tem prazer que ninguém se perca. A resposta mais comum que a gente iria obter, pelo menos foi a com a qual eu me deparei por aí, que o diabo é um instrumento nas mãos de Deus, o Yahweh, né? Para quem usa Yahweh, geralmente vai utilizar a palavra Hassatan. Então, Hassatan seria um instrumento nas mãos de Yahweh para nos provar. Essa é uma das respostas, dos argumentos que eu tenho encontrado por aí. Mas vamos à lógica. Se ele é um instrumento e está fazendo o seu devido papel, né? Por que ele vai ser lançado no inferno como penitência pela sua conduta? Não seria injusto? Uma vez que ele foi colocado ali para fazer esse papel? Meio confuso, né? O que vocês acham? É quase como se eu dissesse assim, falasse assim, a partir de hoje no Brasil vai ter pena de morte para criminosos. Aí o policial vai lá, aqueles que foi condenado a isso, ele vai lá e beleza, cumpre a pena de morte. E aí depois eu chego pro cara que cumpriu a pena de morte e falo, o executor, né? É o seguinte, agora por você ter feito aquilo que eu mandei, você vai ser condenado. Isso seria justo? Não. Então esse argumento de que o diabo, o Hassatan, né, seria na realidade um instrumento nas mãos do Criador, também não tem lógica. Mas tem que ter uma resposta para isso. Vamos continuar.
Uma outra resposta que já me deram, né, que é muito comum: Deus não criou o mal, ele fez o diabo, no caso Lúcifer, fez ele bom. No entanto, ele se tornou mal sozinho. E o mal é a ausência do bem. Deus não fez o mal. Aí vamos à lógica. Se Deus, o Yahweh, né, para nós que restauramos aí o nome, sabe de todas as coisas, é onisciente, né? Ele já não sabia que a existência de Ra-Satã, Lúcifer, como prega a cristandade, seria ruim lá na frente? Se você é um soldado, veja, qual escolha você tomaria? Matar um terrorista que está a caminho de detonar uma bomba para matar milhares de pessoas, ou deixaria essas milhares de pessoas morrer para depois você sentenciar a morte esse terrorista? Pela lei humana, eu sei que se um crime, seja roubo, homicídio ou qualquer outro, vai acontecer e eu não denunciar as autoridades, eu sou o quê? Sou cúmplice. Logo, se a resposta for verídica, né? A resposta que geralmente o pessoal dá for verídica, Deus, o mesmo Yahweh para nós que restauramos, seria cúmplice. Yahweh, ou Deus, como diz a cristandade, já não sabendo o resultado, a escolha lógica não seria não criar Ra-Satã ou o diabo, ou simplesmente limitá-lo para que ele não desvirtuasse essa quantidade de gente? Se o mal é a ausência do bem, antes de Deus criar o bem, então ele era mal? Porque se o mal é a ausência do bem e do não bem, então quando não tinha o bem, só existe o mal? Se o mal passa a ter existência apenas quando o bem nasce, ele não é consequência da criação do bem? Então, quando Deus cria o bem, ele também não estaria criando a sua ausência também, a sua consequência? Então, também não tem lógica para essa explicação. Essa pergunta e as que nós já fizemos aí em cima será respondida através dos evangelhos secretos no decorrer desse curso. Se Adão e Eva nasceu, né, se de Adão e Eva nasceu todos os humanos, somos todos irmãos. Mas casamento entre irmãos não é incesto? E geneticamente não é sabido que a existência, né, de incestos por gerações não vai causar deficiências? Não era para nos dias de hoje, porque quanto tempo faz que veio Adão e Eva, né? Não era para ser todo mundo deficiente? Permitiria Yahweh, o Deus, que toda a humanidade fosse incesto? Aí eu pergunto para cada um: você aceitaria que toda a sua descendência fosse incestuosa? Fosse de parentes? Aí veja, aí a coisa começa a complicar cada vez mais. Se Yahweh, o Deus, como diz a cristandade, fez o homem inocente, por que colocou o diabo para viver com ele no paraíso? Yahweh já não sabia de todas as coisas que o homem seria persuadido? Você colocaria seu filho para viver no mesmo lugar que um criminoso, seja ele assassino, traficante ou algo assim? Aí a resposta, né, que eu já tive de algumas dessas pessoas: ó, Deus dá o livre-arbítrio para o homem fazer a sua escolha e permitiu que o diabo com ele habitasse, para testá-lo. Aí a pergunta do filho, ele ia falar: não, meu filho não. Meu filho eu não deixaria. Então vamos à lógica. Não existe uma resposta que se encaixe, né, dentro dessa tradição e interpretação cristã, tendo em vista que, se Deus sabe todas as coisas, como é anunciado, como é pregado por aí, quando ele criou o homem, ele já sabia qual escolha ele tornaria, né? E que se deixasse o diabo, no caso a serpente lá do Gênesis, né, com o homem, ele o influenciaria. E uma vez, né, que Deus, o Yahweh, como nós falamos, fez o homem inocente, aquele que é inocente não responde por seus atos, não é isso? Por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos. Se por um acaso ela matar alguém, encontrar uma arma e atirar em alguém, quem responde pelo fato dela ser inocente, quem responde pelos atos dela sou eu, porque a sociedade entende que ela é inocente, que ela está sobre a minha tutela, sobre a minha jurisdição. Sim ou não?
Então, se o homem, antes de comer, né, da árvore do bem e do mal, era inocente, não caberia a Deus, ou a Yahweh, como nós falamos, ser o tutor deles? Nós não deixaríamos nossos filhos ali com ladrão, com traficante, etc e tal. Não é isso? E aí a coisa vai ficando cada vez mais justa, né? Se você aí está me ouvindo na live e nunca se fez essa pergunta, pergunta aí para os seus líderes e vê qual é a resposta que eles vão te dar, se analisando aqui o que a gente tem mostrado, né? Se será coerente para vocês. Eu te garanto que a maioria das vezes essa resposta é apelativa. Tem coisas que só Deus sabe, ou tem coisas que é mistério de Yahweh. Já me deparei muito com essas respostas. Então veja, continuando aqui nos argumentos, né? Se Yahweh sabe de todas as coisas, quando que o homem já não sabia qual escolha tomaria, e que se deixasse Ra-Satã, ou o diabo, no caso, a serpente com o homem, ela não influenciaria, uma vez que Yahweh fez o homem inocente, aquele que é inocente não responde por seus atos. Sendo então, neste contexto, Yahweh, Deus, né, influenciador para que o homem caísse. E pior, no Gênesis, quando o homem... Aí, ó. Pior, no Gênesis lá, quando o homem come da árvore do bem e do mal, ele é expulso para que ele não volte e comesse da árvore da vida. E é colocado um anjo e uma espada para proteger essa árvore da vida, para que o homem não fosse lá comer. Veja, se foi posto, né, para proteger, significa que Yahweh, ou Deus como queira, já sabia que o homem ia querer comer da outra árvore, sim ou não? Portanto, a conclusão lógica é que ele se precaveu. Se ele precaveu dessa árvore, não seria óbvio ele ter se precavido da outra árvore também, já que ele já sabia que o homem comeria? Se de qualquer jeito ele teve que pôr o anjo? Então a lógica é o quê? Que Yahweh, ou Deus, como diz a cristandade, se formos por essa linha de raciocínio, teria induzido o homem a comer. E aí, se o homem foi induzido, qual seria, na realidade, a culpa do homem aí? Sendo em vista que foi premeditado, que ele foi coagido, que ele foi persuadido, né? Então, essas perguntas, né, dentro da... Ixi, agora que pulou demais. Pera aí. Para trás. Estou no Face aí para ver se tem pergunta. Ô, Ebão. Oi. Voltando um pouquinho lá atrás. Certo. Você falou que o bem precisa do mal e o mal precisa do bem, certo? Certo. Esses dois já se tornaram um só ou são separadamente, individual? Por exemplo, o bem é o bem e o mal é o mal. Então, aí que tá. Um já não consegue ter nenhum poder, nenhuma ação sem o outro. Então veja, quando você fala que alguém criou o bem, fulano fez o bem, é porque você tem a referência daquilo que é mal. Perfeito? Então só existe duas questões lógicas. Se você falar que Deus fez o bem e que o mal é a ausência do bem, quando não existiu bem, então Deus era mal? Porque não existia bem. Se o bem é a ausência do mal. Se você falar que o mal não existia antes do bem, então o mal é a consequência da existência do bem. Então se Deus sabe todas as coisas, ou Yahweh, como pregamos, sabe todas as coisas e criou o bem, ele também criou a sua consequência. Perfeito? Que foi o mal. Por exemplo, se eu pegar um carro aqui e dirigir, né, e porventura acontecer um acidente, o carro para mim é bem, mas a consequência, né, o acidente, eu não deixo de ser culpado, porque quando eu peguei o carro, eu já assumi o risco de que poderia ocorrer um acidente. Sim ou não?
Então a resposta de que o mal é a ausência, né, do bem, e que Lúcifer foi feito bom e se tornou mal sozinho, não tem lógica. Então toda essa interpretação, né, que nós aprendemos sobre Adão e Eva, sobre a queda do homem, né, todo esse contexto, ele não tem lógica, né? Uma vez, como a pergunta que a nossa irmã aí fez, né? Poxa, mas o Criador, nós estamos falando de um Criador, ele fez acepção de pessoas porque é só um povo. Por que ele não apareceu lá na Índia também, lá na China, lá na Oceania? Porque é só um povo, né? Entendeu? Se você for utilizar, se munir, tentar buscar essa resposta exclusivamente na Bíblia, com a interpretação que Roma, que a Igreja Católica, né, e posteriormente o protestantismo tenta nos passar, você não vai conseguir uma resposta, né? São respostas apelativas, não tem lógica. Se você for usar a lógica, né, 1 e 1 mais 2, 1 mais 1 é 2, não tem lógica. Para você responder essas perguntas, a que a irmã fez e essas outras que nós citamos aí, a gente tem que enxergar o Gênesis e toda a Bíblia sob uma nova perspectiva, através dos evangelhos secretos. Tendo em vida que nós vamos estudar aí agora em diante, que os evangelhos secretos nos mostram a existência de um universo totalmente diferente desse. E que esse universo é deficiente. Entende? E aí sim vai começar a fazer sentido as coisas. Quando a gente entender quem realmente é o Criador. Entende não? Então, de agora em diante, que nós vamos começar a entrar aí nos evangelhos secretos, vai ser possível responder, argumentar essas perguntas. E aí, provavelmente entre 2 a 3 na terceira aula, a gente volte com todas essas perguntas e as respectivas respostas, através dos evangelhos secretos. Aminal? Aminal. Então é isso aí, irmãos. Então, o objetivo dessas perguntas que eu fiz aí para vocês é justamente para colocar questões aí na sua cabeça, né? E você vê que aquilo que a gente aprende na igreja, na teologia, aquilo que é pregado por aí, não tem lógica, né? Como a irmã lá falou, se for usar, se o nome na realidade, né, for o único meio, né, para identificar este Criador, não tem lógica, não estaria sendo feito aí, eu estaria excluindo alguns filhos. Então a única maneira de tentar compreender, né, tudo isso é através dos evangelhos secretos. E aí agora a gente começa a falar um pouquinho do que são os evangelhos secretos. E aí a gente faz a abertura do estudo e vai ficar para a próxima. Aminal? Estão me acompanhando aí? Então maravilha. Vamos lá. Próximo item. Item 1.3. Os Evangelhos Apócrifos de Nag Hammadi. Bom, isso aqui eu já falei, não é isso? Que analisando aí as perguntas feitas é tudo contraditório. Então a maneira com a qual nós vamos encontrar a resposta é através de Nag Hammadi. E aí agora, o que eu vou comentar aqui, eu deixo especificamente para você que já está tentando restaurar o nome, né, do Salvador e do Criador, que está em Al-Rushd, ou talvez até em uma vocalização semelhante. E essa informação eu gostaria de deixar especificamente para você. Veja, se Roma e a Igreja Católica manipulou, trocou o nome, né, a mesma também fez o mesmo com os ensinamentos, colocando nessa tradução apenas aquilo que os convinham. Perfeito? Portanto, os livros que são considerados apócrifos, né, são considerados proibidos, né, foi considerado proibidos por eles, os mesmos que deturparam o nome. Então, a coleção de livros, né, chamada Bíblia que temos hoje, é uma compilação deles. Se você que tenta restaurar o nome, né, tentar ignorar os apócrifos, se ao menos analisá-lo, né, se ao menos lê-lo, tentar compreender, você está se posicionando da mesma maneira
com esses que deturparam o nome e o ensinamento. Você que já está, faça um alerta aí, você que já está no nome, né, já está tentando restaurar o nome, ao menos leia os apócrifos, principalmente os de Nag Hammadi, que foi os que menos tem o dedo aí de Roma, né? Ao menos leia, não sai dizendo por aí que é herege, que está errado, que é heresia, porque senão você se coloca na mesma posição desses que quiseram ocultar o real ensinamento da humanidade, né? Eu já vi até algum vídeo aí, eu não quero citar nome nesse primeiro momento, né? Talvez posteriormente a gente até converse aí, mas já vi um vídeo de um irmão que está numa vocalização semelhante, que tenta restaurar o nome, ele falando mal, né, dos evangelhos apócrifos, né, falando que é heresia. Meu irmão, eu imagino que o irmão nem saiba o que de fato são os apócrifos, né? Se você nem leu, se você nem sequer pesquisou, entendeu o que de fato são os apócrifos e a história que existe, né, para ocultar eles, você está se colocando na mesma condição desses que ocultaram o nome do Salvador e o nome do Criador. Então faça um chamado a todos vocês aí, que são de Yahushua, ou de uma vocalização próxima, que estão tentando restaurar, né, o nome real do Salvador. Pesquise, irmão. Não saia falando que é heresia, se ao menos você pesquisar, se ao menos você estudar. Aminal? E aqui agora eu vou fazer algumas considerações a respeito dos evangelhos secretos, né? Agora eu vou falar de história, fatos ocorridos e algumas provas. Aminal? Bom, primeiro, esses achados, né, de Nag Hammadi, chamados de apócrifos, foi chamado pela oposição, né, por aqueles que omitiram o nome do Salvador. Então eu estou falando de Roma e de toda a cristandade, né, e foi chamado de evangelhos gnósticos, e se plantou uma visão totalmente deturpada do que é gnóstico. Vamos lá, vamos estudar a primeira palavra gnose. Primeiro, gnose trata-se de uma palavra grega que significa conhecimento superior. Essa palavra ela é traduzida, né, às vezes por alguns pensadores modernos como autoconhecimento, mas no seu real significado, no grego, ela quer dizer conhecimento superior. Embora sua raiz, né, signifique conhecimento superior, essa palavra ocorre no Novo Testamento muitas vezes. Eu vou dar alguns exemplos aqui, depois você pode pesquisar lá no interlinear, eu deixo o link, e você vai ver que a palavra gnose que está aí, ou uma derivação sua, que seria gnosco. Então, Lucas 1, versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos pecados. Então, onde está conhecimento? Se eu fosse ler em grego, eu leria para dar ao seu povo gnosis, ou gnosco, da salvação, para a remissão dos seus pecados. Legal? Outro versículo, 1 Coríntios 8, 7. Depois você pode pesquisar em interlinear, vou deixar o texto. Mas nem em todos há a gnose, ou seja, na nossa tradução, conhecimento. Porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas a ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Legal? Se eu fosse ler em grego, na qual essa tradução foi transcrita, eu leria gnose. Então veja, portanto a palavra gnose, ela vai, ou gnosco, que é uma derivação, né? Seria eu conjugando ali o verbo, ela vai aparecer muitas e muitas vezes na Bíblia, tendo em vista que faz parte do vocabulário grego. Nos dias atuais, os gnósticos ou o gnosticismo cristão são geralmente atribuídos aos seguidores de um movimento geralmente ligado a Samael Weor. Essa aplicação, né, está totalmente equivocada.
Seria o mesmo que eu dizer para vocês que todos os evangélicos são da Universal. Todos os evangélicos são da Universal? Não. Seria o mesmo que eu dizer que todos os evangélicos, né, os protestantes, são trinitarianos. Para os unicistas isso aí seria como passar uma faca no pescoço. Ou que todos são unicistas. Aí para o trinitariano seria como arrancar uma unha. Ou ainda unitarista. Veja, pegaram o título, né, de gnóstico ou gnosticismo cristão, né, e atribuíram nos dias de hoje exclusivamente a Samael Aun Weor, né. Veja, eu tenho um amigo, né, que chegou para mim e falou: você tá estudando aí os evangelhos gnósticos, então quer dizer que vocês tudo crê que o Messias era espírito, ele nunca teve em carne? Eu falei: meu amigo, eu falei: não, então você não é gnóstico. Peraí, então quer dizer que gnóstico é uma única linha de pensamento? Bom, na verdade, né, todos os nossos irmãos primitivos nunca foram gnósticos, né? Esse título foi usado pela primeira vez por um bispo chamado Irineu de Lyon, cerca em 135 depois do Messias, né? Esse bispo, né, Irineu de Lyon, que pertencia lá à facção que pertencia a Roma, né? Ele que passou a apelidar os nossos irmãos primitivos, que se intitulavam seguidores de Yahushua, ou seja, Yahushua Rins, com esse apelido, né? Os gnósticos. Veja, por que os gnósticos? Gnósticos ou gnose não significa conhecimento superior? Perfeito? Então veja, dentre, né, os conhecimentos que tinha na época, quando nós vamos para o judaísmo, nós estamos falando que os profetas e Moisés deixou, perfeito? Portanto, eles foram inspirados, no entanto foram homens que transcreveram a inspiração dada pelo Criador. Se formos ainda, né, para a cultura grega, nós vamos ver os contos de Homero, ou mesmo as teorias, né, as doutrinas de Platão, Aristóteles, são homens. No entanto, o povo de Yahushua era diferente. Eles traziam uma mensagem dizendo que foi o Messias, ou seja, uma divindade superior que encarnou e trouxe essa mensagem. Portanto, aquele conhecimento trazido por essa divindade superior era um conhecimento superior. E não, então, por isso, a oposição na época, né, chamou eles de gnósticos, ou seja, o povo do conhecimento superior. Lá vem os gnósticos, lá vem o povo do conhecimento superior. Então, para a época, foi um apelido dado pela oposição. E os nossos irmãos, aqueles que escreveram o Evangelho, jamais se intitularam gnósticos. Eles de fato pregavam um evangelho que era superior, tendo em vista que eles pregavam a mensagem de um ser divino, perfeito? Mas não se intitulavam gnósticos. Isso foi um apelido, né, um título dado pela oposição. Tudo isso que eu estou te falando eu tenho como provar. Vou deixar lá na descrição. Perfeito? Então veja. Aí o que acontece? O Messias, ele trazia uma mensagem diferente, por isso foi intitulado, né, como o povo do conhecimento superior. Agora deixa eu me achar aqui no meu rascunho, aqui no meu texto. Tá. Veja. E aí é interessante, irmãos, a gente ver, né, o que aconteceu, que o objetivo desse trechinho, que é histórico, que eu estou trazendo para os irmãos, é esclarecer um pouquinho da linha do tempo, né? Depois da crucificação, né? Tendo em vista que houve uma grande perseguição. Então veja, quando Yahushua, né, passou pelo madeiro e ressuscitou, aqueles que deu continuidade foram quem? Os apóstolos, os discípulos, perfeito? Mas aí nós estamos falando do ano 100, né? Depois do Messias. Então, tanto o Messias já tinha ido, como também os discípulos. E quem foram então esses que levaram o Yahushua, que propagaram? Não é isso? De acordo com
aqueles, né, que eram oposição, eles chamaram de os gnósticos. E nós vamos ver que todos os documentos dos nossos irmãos primitivos que foram taxados como gnósticos foi queimado, foi mandado matar suas famílias e perseguido todos esses irmãos que foram categorizados, né, na época como hereges, como gnósticos, não é isso? E nós vamos ver que através de Nag Hammadi, que eles dizem ser gnóstico, é exatamente o evangelho que esses nossos irmãos, ali depois, cerca de 100 depois do Messias em diante, pregavam, né? E um dos líderes, né, alguns daqueles, né, que deram sequência, não é isso? Foi quem? Basilíades, Valentim, não é isso? Nós estamos falando do que? De 117 a 138, né? De 100 a 160 depois do Messias. Então esses irmãos aí foram aqueles que influenciaram, que trouxeram as boas novas depois aí dos discípulos. No entanto, eles foram massacrados, perseguidos, né? E tudo que sabemos sobre eles, infelizmente, é pela a boca, pelos escritos daqueles que eram oposição, como Irineu de Lyon e alguns outros. Deu para entender aí, irmãos? Estão captando aí? Legal? Beleza. Então, resumindo, para a gente seguir, dizer que os apócrifos, né, de Nag Hammadi, foram os livros omitidos pelos romanos católicos, são heresias sem examinar, é o mesmo que dizer que o nome de Jesus é Yahushua, né? É fazer a mesma coisa, é corromper os ensinamentos assim como corromperam o nome. E agora, irmãos, feita aí essa breve justificativa aí sobre o que de fato é os evangelhos secretos, aí sim a gente abre agora o início dos estudos. De agora em diante vamos começar a falar da perspectiva do universo, da criação, do Gênesis, que é citado nos evangelhos secretos, em especial o livro de João. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito do que foi falado até agora? Alguma consideração? Deixa eu pôr aqui para vocês verem o povo. Alguém quer fazer alguma consideração? Quer falar por alguma coisa? Não, o que eu gostaria na realidade de ressaltar, o termo que todo Yahushua ele esteve aqui na terra ensinando, e as irmandades primitivas também ensinaram, a língua que predominava aquelas regiões em gerais era o grego koiné. E o grego koiné, o único termo que existe para falar sabedoria divina, sabedoria superior, sabedoria da sua própria alma, é o termo gnós, que nós achamos exatamente na terma no grego koiné. Não tinha um outro termo em grego koiné, e nem em latim, para falar de uma sabedoria superior, a não ser se mencionasse o nome de algum tipo de divindade. Por exemplo, Mercúrio. Tem um grego clássico, que é antes do grego koiné, que veio por Alexandre o Magno, que na realidade é o grego clássico, que na verdade é Hermes. Então, passa aí fora da idolatria, o termo certo é gnose. É tanto como você já falou, que em todos os lugares no Novo Testamento que está a palavra conhecimento, em grego koiné está escrito gnose. Então o termo gnose é o termo mais perfeito
mais correto para dizer conhecimento divino, conhecimento superior, conhecimento da alma, conhecimento do espírito, que porém em hebraico significa Taat, que tem o mesmo significado e o mesmo valor. Nominal. Parece que temos aqui alguma pergunta da live. Vamos lá com a irmã Érica. Está no WhatsApp, Rogério. Ele falou que aprendeu com seu pai sobre Samael e ficou curioso em aprender sobre Samael. Perfeito. Então, peraí. Faz a pergunta aí pra nós. Fala. Eu aprendi com seu pai sobre Samael e fiquei curioso em aprender sobre Samael. Perfeito. Então, a pergunta aí do nosso irmão Robson, é isso? Rogério. Nosso irmão Rogério está aí na... Ele fez a pergunta no nosso grupo do Zap, né? E a pergunta dele é sobre Samael. Ele está curioso sobre Samael. Bom, irmão Rogério, o que eu posso dizer para o irmão aí, de agora em diante, é que o nosso estudo é exatamente sobre isso de agora em diante. Essa primeira aula aqui foi só uma introdução para esclarecer para quem está começando sobre a nossa fé e sobre as coisas que nós estudamos. E Samael, como você mesmo citou, é exatamente uma das chaves para a gente poder responder essas perguntas ali, né? Uma das quais foi feita até pela nossa irmã Sônia, né? E agora a gente começa o estudo. Vou dar só uma breve introdução, e para falar de Samael, com certeza na próxima aula nós iremos falar de Samael. Vamos chegar nesse ponto, tá ok? Então peço para o irmão aí paciência. Nós vamos falar sobre Samael e ele é uma das chaves para poder esclarecer todas essas dúvidas aí. Final. Bom, então, irmãos, eu vou fazer só um breve resumo, porque a aula que vem a gente vai ter que retomar, né? A nossa live vai até as 10 horas, até as 20 horas. Esse foi o compromisso que nós assumimos aí no Facebook para com os irmãos que estão começando, né? Apesar de que hoje, que foi o primeiro dia, a gente começou um pouco atrasado aí. Mas vou fazer um breve resumo sobre o início, né? Sobre o que diz os Evangelhos Secretos. E na aula que vem nós vamos estudar a fundo, né? E esclarecer sobre o princípio, sobre a criação deste que está além deste universo. E quando chegarmos, né, na criação deste universo, aí propriamente falaremos de Samael, que é a pergunta do nosso irmão Rogério, né? Irmão Rogério, irmão Roger? Irmão Rogério. Rogério. Bom, vejam. Os Evangelhos Secretos, ele começa assim. Um dia, quando o irmão... Esse aqui é o livro de João, tá? Apócrifo de João. Um dia, quando João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, subiu ao templo, aconteceu que um fariseu chamado Arimânio se aproximou dele e disse: onde está o seu professor, que você seguiu? E ele disse... Ele voltou ao lugar de onde ele veio. E os fariseus disseram: este Nazareno te enganou muito, encheu seus ouvidos de mentiras, fechou suas mentes e afastou das tradições de seus pais. Quando João ouviu isso, se afastou do templo, foi para um lugar mais reservado, montanhoso, e ficou angustiado, né? E dentro dele mesmo ele disse: como o Salvador foi selecionado? Porque ele foi enviado ao mundo por seu pai? Quem é o pai que o enviou? Para que tipo de reino, né, devemos ir? Tipo de Aion, né? Em algumas outras traduções. E o que ele estava dizendo quando nos disse: este reino eterno para o qual você irá é modelado segundo o reino incorruptível. Mas ele não nos ensinou de que tipo é esse reino, né? Falou que o céu, né, as dimensões para a qual eles iriam era incorruptível. Mas João, refletindo em si mesmo, diz que ele não fora ensinado, né? Que lugar é esse?
Então, no momento, segue o texto aí, irmãos, ó. No momento que eu estava pensando sobre isso, veja, os céus se abriram e toda a criação dos céus se iluminou, e o mundo tremeu. E eu estava com medo, e veja, eu vi a luz, uma criança parada ao meu lado. Enquanto eu olhava, parecia ser uma pessoa idosa. Mais uma vez mudou sua aparência para ser jovem. Não que houvesse várias figuras diante de mim, antes havia uma, e a sua figura com várias formas dentro da luz. A sua forma apareceu pela primeira vez, outra figura tinha 3 formas. A figura me disse: João, por que você está duvidando? Por que você está com medo? Você não está familiarizado com essa figura? Então não seja desanimado, eu estou contigo sempre. Eu sou o pai, sou a mãe, eu sou a criança. Eu sou incorruptível, imaculado, e agora eu vim para ensinar a você o que foi e o que está por vir, para que você possa entender o que é invisível e o que é visível, e ensiná-lo sobre a raça inabalável da humanidade perfeita. Então agora levante a cabeça para que você possa entender as coisas que diremos hoje, e que possa relacioná-las com seus amigos espirituais, que são da raça inabalável, da humanidade perfeita. Perguntei se poderia entender isso, e ele me disse. Bom, só resumindo aqui. Então, em outras palavras, irmãos, João estava lá sentado e viu um cara tirar sarro dele. Ó, tá vendo? O cara lá que você falou que era seu professor, seu Messias, ó, morreu, e você está aí, cadê ele? E te enganou, tirou você do ensinamento dos seus pais, né? Que era Yahudim. E aí João se angustiou, se retirou. E aí automaticamente aparece uma luz, e dentro dessa luz uma figura, né? Que ficava se mutando, jovem, velho, criança, né? No entanto, era uma única figura. E aí, posteriormente, ele compreendeu que aquela figura, aquela luz que ele não conseguia compreender, se tratava do próprio Salvador falando com ele, né? E de agora em diante começa o nosso estudo, né? O Salvador vai estar falando para ele, esclarecendo sobre como o universo foi criado, né? Como foi criado o universo superior que está acima desses planos e quais são as forças que atuam nesse plano, nesse universo que nós existimos, né? E como funciona de fato a criação e ainda quais são os códigos que estão contidos dentro do Gênesis, dentro daquela história que a gente aprende no Gênesis, né? Bom, e eu perguntei se poderia entender isso, e ele me disse: aquele que é soberano, porque ele não tem nada sobre isso. Ele é o Ruim, Pai de todos, o invisível, ele está acima de tudo, que é incorruptível, que é pura luz, o qual nenhum olho pode olhar. O Uno é o Espírito invisível. Não devemos pensar nisso como um Deus, ou seja, uma divindade, um Ruim, né? Pois ele é maior do que qualquer Ruim. Por não tem nada sobre ele, nem o Senhor sobre ele. Não existe dentro de nada inferior a ele, pois tudo existe somente nele. Ele é eterno, pois não precisa de nada, pois ele é absolutamente completo. Nunca faltou nada para ser completado por ele. Pelo contrário, ele é sempre absolutamente completo na luz. Aquele que é ilimitado, já que não há nada diante dele para limitá-lo. Insondável, pois não há nada diante dele para que possa compreendê-lo. Incomensurável, já que não há nada antes dele para medi-lo. Invisível, já que nada o viu. Eterno, pois existe eternamente. Indescritível, uma vez que nada poderia compreendê-lo para pronunciá-lo. Inominável, pois não há nada diante dele para dar um nome. O Uno é uma luz incomensurável, pura, santa, imaculada. O Uno é indescritível e perfeito em incorruptibilidade. Não que isso faça parte da perfeição, bem-aventurança ou divindade, é muito maior. O Uno não é corpóreo, não é incorpóreo. O Uno é grande e não é pequeno. É impossível dizer quanto isso. De que tipo é isso? Pois ninguém pode entender. O Uno não está entre as coisas que existem, mas é muito maior. Não que seja maior, pelo contrário, como em si mesmo.
não faz parte dos reinos eternos ou do tempo, pois tudo que faz parte de um reino, seja de um ar, de uma dimensão, foi preparado por outro. O tempo não lhe foi atribuído, uma vez que nada recebe dele. O que seria recebido seria emprestado. Quem é o primeiro não precisa receber nada de outro. Tal pessoa se vê a sua luz. O Uno é majestoso, tem uma pureza incomensurável. O Uno é um reino que dá um reino. Né? Em outras traduções vai falar que ele é um Aion que fornece Aion. É uma dimensão que fornece dimensões. A vida que dá vida. Um abençoado que dá bênção. Conhecimento que dá conhecimento. Um bom que dá bondade. Misericórdia que dá misericórdia. Redenção. E graça que dá graça. Não como se possuísse tudo isso, antes que o Uno dê a sua luz incomensurável e incompreensível. O que devo dizer sobre isso? O seu reino eterno é incorruptível, em paz, habitado em silêncio e repouso, diante de tudo. Ele é a cabeça de todos os reinos e sustenta através da sua bondade. Não saberíamos o que é inefável, não entenderíamos o que é incomensurável, não fosse o que veio do Pai. Foi Ele que nos contou essas coisas sozinho. Então veja, né, nesse primeiro texto, né, nesse primeiro trecho, o Salvador está falando ali com Yohanan, né, com João, João, que antes de que existisse tudo, né, existisse esse universo, antes que existisse o reino dos céus, não é isso? O que você imaginar de mais sublime do céu, antes que existisse isso, antes que existissem os seres, né, celestiais, seja anjos, arcanjos, o que você imaginar de mais sublime, antes que existisse tudo, né, existia apenas o que ele chama de incognoscível, de invisível. Uma vez que ele é tão singular que não se pode nem se atribuir nome, que não existe ninguém antes dele para nomeá-lo, né? Existe apenas títulos na quais são ainda rasos para poder trazer a ele. Se a gente fosse tentar explicar, né, pelo hebraico, existe uma ideologia que eles trazem que é muito semelhante. Ele diz que o princípio é Ain. Ain, por sua vez, se nós fôssemos traduzir, daria como o nada. O que é o nada? É aquilo que é indescritível, né? O que é incognoscível? Aquilo que é uma incógnita, não se dá para explicar, mensurar. Então, tudo que você imaginar, né, seja físico ou espiritual, ainda é raso para tentar explicar essa existência soberana. Está além desse universo e além do universo onde reside os céus. Então, se eu pegasse, por exemplo, ó, tem uma folha aqui. Imagina que o nada, né, o incognoscível, o invisível, é essa folha, né? Você aí na sua tela, você não está vendo aonde ele está, perfeito? Quais são os limites? A sua câmera, a sua percepção não te permite ver os limites da folha. Você não sabe se eu estou muito próximo, se eu estou longe. É uma folha 4, A1, A0. Quais são as dimensões dela? Então, semelhante seria o incognoscível. Antes que existisse tudo, existia apenas o incognoscível. Ele não tem princípio, perfeito? Ele é insondável. E aí, de acordo com o texto, nós vamos ver, né? Esse aqui é apenas um resumo, daria essa aula completa no nosso próximo estudo. Nós vamos ver que em um ponto do incognoscível existe uma então aquilo que na verdade, né, você só enxergava o branco, ou seja, o incognoscível, dentro desse limite insondável nasce uma diferenciação, ou seja, dentro dele mesmo, aquele que estava inerte, aquele que era o nada, aquele que é incógnito, né?
passou a se diferenciar. Perfeito? Veja, o ponto que se diferencia está dentro dele mesmo. Portanto, essa diferenciação trata-se dele mesmo. Mas não é ele como um todo que se diferencia. É apenas uma singular parte dele que se diferencia. E aí, resumindo, apenas para que os irmãos tenham uma compreensão, né, e estudem para a próxima aula, essa diferenciação, se nós fôssemos para o hebraico, nós chamaríamos de Ein Sof, né, que seria a manifestação, a diferenciação do nada. Aquilo que é nada, agora nesse momento passa a se diferenciar. Aquilo que estava inativo passa a estar em atividade. E no texto nós vamos ver que essa diferenciação, né, desse que é cognoscível passa a receber um título, né, trazido nos evangelhos secretos como Barbelo. Barbelo não é um nome, irmão. Barbelo é um título, né? Como se eu dissesse Criador. Barbelo na realidade é um título que quer dizer glória perfeita, ou a glória mais aprimorada, mais aproximada. Então, Barbelo, essa diferenciação é o nível máximo que se pode compreender deste que é incognoscível, deste que é imutável, deste que não se pode ver ou explicar. E aí nós vamos aprender nas aulas seguintes que esta diferenciação, chamada nos evangelhos secretos de Barbelo, trata-se na realidade dos 5 elementos. Mas quando nós falamos 5 elementos, nós não estamos se retratando, né, exclusivamente, né, desses elementos que conhecemos. Isso é apenas uma alusão para falar das 5 naturezas, né, que essa diferenciação desse ser uno passou a ter. E vamos ver que a combinação dessas 5 naturezas é que vai gerar todo o universo e seres que nele há. Então, tudo que existe, seja celestial ou inferior, reside dentro de Barbelo, reside dentro da diferenciação, né, do incognoscível, daquele que estava inerte. E aí nas aulas que vem, na aula que vem, nós vamos estudar essas diferenciações e a criação do universo superior. E aí, consequentemente, nós vamos entrar nesse universo inferior e em Samael. Aminal? Deu aí para entender? Deu para entender essa breve introdução aí aos estudos? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta em que eu possa ajudar? Nós estamos vencendo aí o horário, são 22 horas. E por hoje seria essa é apenas uma introdução. A partir da aula que vem a gente começa firme aí explicando sobre o nascimento do universo supremo e posteriormente o nascimento desse universo. E aí no decorrer das aulas nós vamos ver que algumas das muitas perguntas que até então pareciam sem respostas vai começar a se responder. Aminal, dúvidas aí, irmão? Me dá uma resposta aí. Entendeu, irmão Sônia? Deu para entender aí, irmão Sônia, a introdução? Sim, vou começar a entender sim. Vou estudar para semana que vem algo mais, para não chegar tão crua. Por enquanto deixamos mais perguntas do que respostas, né? Mais perguntas. Mas pode... Se for nada, os seus cursos aí tem mais questionamento do que tudo, né? É, sim, com certeza. Tem duas respostas, né? Não, com certeza. Você vai ver que no decorrer dos estudos, nós não estamos fugindo das perguntas não, muito pelo contrário. No decorrer dos estudos, todas essas perguntas vão se responder, nós vamos voltar nelas. E o nosso objetivo aqui é exatamente mexer nessas feridas, né? Nessas perguntas que geralmente o pessoal corre. É verdade.
Então é isso aí. Tia Tita, legal? Tudo bem por aí? Tudo bem, estou aqui com o Guilherme assistindo. Tudo ótimo, irmão. Tudo tranquilo. No decorrer da semana, estou surgindo perguntas, a gente manda. Na próxima aula também a gente vai fazer as perguntas que surgirem. É isso aí, muito bem explicado o estudo e as dúvidas muito bem tiradas também. Valeu, pessoal. Vocês estão na live aí do Face. Se por acaso vocês quiserem entrar, participar também do Hangout, passem, me chamam lá no particular e a gente te adiciona para que nos próximos estudos vocês possam participar do Hangout. Tendo em vista que é mais fácil fazer pergunta aí no Hangout. Ou se preferirem ainda, também temos o grupo no Zap. Você pode ser adicionado e fazer perguntas por lá. Aminal, vamos fazer aqui então uma oração para encerrar o nosso estudo? Tia Tita, faz a oração pra gente. Sim. Senhor Augusto, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para aprender um pouco mais de ti. Abre nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender de ti. Para que essa semana seja uma semana em que nós vamos ter bastante iluminação, para que se seja revelado tudo o que aprendemos aqui. Dê sabedoria ao Weber, que tem estado no lugar de nos ensinar, de nos instruir. E também nos dá humildade e sabedoria para que possamos aprender e nos colocarmos como alunos, como aprendizes de Ti, Senhor. Porque se estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender. Guarda cada um de nós e esteja conosco. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Então, muito obrigado aí a todos os irmãos que estiverem aí nos acompanhando, o irmão Rogério, o Leandro que esteve aí no Hangout conosco, provavelmente deve estar aí deve estar acompanhando agora via Face. Obrigado a todos aí. E dúvidas, fiquem à vontade para mudar na live, no grupo. E domingo que vem às 8 horas estamos por aí. Amém? Um abraço a todos aí, uma excelente semana. Paz de Augusto. Obrigada. Paz de Augusto, boa noite. Boa noite.